Vamos para mais um texto aqui na nossa análise do Evangelho de Mateus. E o texto que nós vamos analisar agora é o texto de Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, o conhecido texto da cura de um paralítico ali em Cafarnaum. Agora vamos lembrar aqui do nosso esboço, daquilo que nós temos seguido. Desde o capítulo 8 até o final do capítulo 11, o assunto tratado por Mateus, o que Mateus quer nos ensinar através do seu evangelho, é a respeito da autoridade de Jesus na relação com os seus discípulos, certo? Então, Mateus tanto vai mostrar vários fatos que atestam a autoridade de Jesus, como vai falar a respeito do discipulado, terminando então no seu último discurso, no capítulo 10 dessa sessão, no discurso dessa sessão a respeito do discipulado. Então, se Jesus é autoridade, como deve ser então o discipulado? Então, eu já expliquei a vocês. Se você chegou agora nessa aula, eu explico novamente que nessa sessão do Evangelho de Mateus, você tem uma divisão aqui muito clara e muito fácil de perceber, que é uma intercalação entre histórias de milagres e ensino sobre o discipulado. Mateus trata ou narra algo a respeito do discipulado. Então, você tem Jesus realizando alguma espécie de milagre que afirma a sua autoridade, e depois, então, existe um tratamento sobre discipulado. Nós estamos aqui neste ponto C, na segunda sequência de 3 milagres, onde o Senhor Jesus Cristo exibe a sua autoridade sobre a natureza. Nós vimos lá Jesus no barco, ele dormindo, então os discípulos se maravilham, porque ele tem autoridade sobre os elementos da natureza. E então, no texto passado, nós estudamos Jesus e a cura dos gadarenos, ok? Ou, no caso, a expulsão de demônios sobre os gadarenos. E o que nós vimos ali é que os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Onde eles dizem, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então o texto tem vários elementos que exibem a autoridade de Jesus. Eles dizendo, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus ordena e eles vão, ok? O fato de Jesus escolher mandar eles para a manada dos porcos exibe a autoridade de Jesus sobre a natureza também, a autoridade de Jesus sobre os problemas do mal, certo? Então, aqui foi o segundo texto dessa segunda sequência de 3 milagres de Jesus que sinalizam a sua autoridade. E agora, então, o milagre que nós vamos estudar é aqui no capítulo 9, versículos de 1 a 8, que é a cura do paralítico. E nesse texto, nós temos aqui um texto que vai falar diretamente sobre a autoridade de Jesus. Ok? Jesus tem autoridade sobre os homens, ou autoridade para perdoar pecados e autoridade para curar as mazelas do mundo, certo? Então, é muito importante que você entenda que esse texto aqui, em Mateus, ele também está um pouco resumido. Se você quer um tratamento um pouco mais detalhado deste fato, você precisa recorrer ao texto de Marcos, capítulo 2, versículos 2 a 12, e Lucas, capítulo 5, de 17 a 26. Você tem alguns detalhes, um pouco mais de detalhes, como, por exemplo, no texto de Marcos é dito que aqueles homens, que Jesus estava em uma casa e que o paralítico foi trazido do teto. Mateus se preocupa apenas nos dizer que eles trouxeram um paralítico para Jesus, ok? Outro detalhe importante aqui, que nos ajuda um pouco a entender, pelo menos a cronologia dos eventos, é que você saiba que entre o versículo 1 e os versículos seguintes, existe aqui um lapso de tempo, ok? Então não foi algo imediato
Lembra que eu já expliquei a vocês que essa expressão aqui, e eis que, ela não necessariamente indica que foi algo imediatamente depois, certo? Então, o que nós encontramos aqui é o seguinte: Jesus estava em Gadara, e então as pessoas da cidade pediram que ele se retirasse. O texto então começa nos dizendo que Jesus entrou então no barco e passou para o outro lado. Que outro lado é esse? O mar da Galileia, e foi para a sua própria cidade. E você deve saber então que a cidade de Jesus era a cidade de Cafarnaum, ok? Então Jesus foi para a sua própria cidade. A cidade de Cafarnaum era onde Jesus morava, era onde existia ali a casa de Jesus. Jesus morava na cidade de Cafarnaum. Ele então sai de Gadara, atravessa todo o Mar Vermelho e chega então em Cafarnaum, certo? Então, durante o seu tempo ali em Cafarnaum, aconteceu então este fato aqui narrado por Mateus. O texto nos diz então que algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado em um leito. E aí o texto nos diz que Jesus viu-lhes a fé, ok? Então note que o vendo-lhes a fé indica então que Jesus viu a fé daquelas pessoas que trouxeram o paralítico e do paralítico, certo? Então aqui esse lhes está se referindo a este grupo anterior, as pessoas e o paralítico que vieram. Então Jesus viu a fé deles, viu então o compromisso, a decisão deles de confiar em Jesus como sendo alguém capaz de curar aquele homem. Então, o texto nos diz que Jesus disse ao paralítico, note bem, que o Senhor Jesus Cristo viu a fé de todos eles, mas ele dirige a sua palavra ao paralítico, certo? Isso aqui tem uma relevância importante. Por quê? Porque o que Jesus vai dizer aqui, sendo voltado apenas para o paralítico, tem uma importância teológica para a gente entender esse texto. O que Jesus então diz apenas para o paralítico? Ele diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Isso daqui é muito interessante. Se Jesus viu a fé de todo aquele grupo, por que ele diz apenas para o paralítico que estavam perdoados os seus pecados? A resposta para isso, irmãos, está em algo que é muito comum nos evangelhos e que você não precisa ser um expert em análise bíblica para que você perceba que nos evangelhos existe uma íntima conexão entre o pecado e as doenças, ok? Existe uma relação entre pecados e doenças. No caso, o pecado está relacionado com aquilo que eu chamei aqui em cima de os males do mundo. Então, quando Jesus se dirige diretamente ao paralítico, isso é porque aquele homem era que estava sofrendo uma mazela, uma doença, e então Jesus faz a conexão entre a existência da doença e a existência do pecado. Então, de alguma forma, aquele homem estava doente por causa da existência do pecado. Mas essa relação não é uma relação como supõem os amigos de Jó lá no livro de Jó, que é o quê? Você só adoece se você tiver cometido um pecado. Então, se você está doente é porque você cometeu um pecado que provocou essa doença, um provocar direto. Então, por exemplo, eu estou doente, eu contraí então aqui uma virose muito forte,
E eu preciso então analisar qual foi o pecado que eu cometi que me gerou essa doença. Não é essa a ideia que Jesus ou que os evangelhos tratam, certo? Os evangelhos tratam os males do mundo como consequência da existência do pecado no mundo. Então, de certa forma, se você tem males na sua vida, doenças e coisas, é porque de fato existe pecado em sua vida. Mas não é porque você cometeu um pecado específico, mas é porque existe pecado em sua vida. Então, existe uma relação direta entre os males que existem no mundo e o pecado que existe no mundo, certo? Por isso que Jesus, ele trata diretamente com aquele homem que estava sofrendo um mal desse mundo, que era a paralisia. Porém, isso levanta um questionamento aqui na mente dos escribas. Então, note que o texto diz que havia escribas ali, e você deve se lembrar, portanto, que os escribas eram profissionais na lei de Deus. Eles eram especialistas na lei de Deus. Então, eles eram mestres da lei. Muitos escribas eram fariseus. Na verdade, os fariseus eram majoritariamente compostos por escribas. Então, eles eram mestres da lei. E eles fizeram, então, uma acusação contra Jesus. O texto diz que eles acusaram Jesus de blasfêmia. Aqui, irmãos, essa palavra blasfêmia, o seu sentido comum é de você caluniar, ok? É você lançar uma calúnia contra alguém. É você dizer que uma pessoa é algo que ela não é. Então, você lançar um insulto contra alguém é uma espécie de caluniar uma pessoa. Por isso é que o termo é usado para insultar alguém, é blasfêmia, ok? Então, na época de Jesus, havia uma série de ações que as pessoas se dirigiam a Deus que poderiam ser consideradas como blasfêmia. Uma delas, por exemplo, era uma pessoa pronunciar o nome de Deus despropositalmente, certo? E no caso aqui, eles estavam utilizando como blasfêmia o fato de uma pessoa arrogar para si mesmo algo que só Deus pode fazer. Isso é explicado nos textos paralelos nos outros evangelhos. Eles explicam por que eles estão acusando Jesus de blasfêmia. É porque só Deus pode perdoar pecados, ok? Então essa é a ideia aqui dos escribas. Só Deus pode perdoar pecados. Então eles estão considerando que a afirmação de Jesus em perdoar os pecados daquele homem era uma afirmação blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. Aí você, então, pode se questionar o seguinte: mas espera aí, a Bíblia não manda a gente perdoar os pecados uns dos outros? A diferença aqui é que nós perdoamos os pecados que são cometidos contra a gente. Então, eu não posso perdoar você por um pecado que você cometeu contra outra pessoa, certo? Eu não posso lhe perdoar por pecados que você não cometeu contra mim. Agora, se eu chego para você e eu digo para você, olha, os teus pecados estão perdoados, por implicação, aqueles pecados que você praticou contra mim. Então, em outras palavras, quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, Jesus está afirmando aqui ter, portanto, uma autoridade divina, ok? Jesus está aqui fazendo, então, algo que só Deus tem autoridade para fazer. Que é o quê? Perdoar os pecados das pessoas
Por que que Deus tem autoridade para fazer isso? Porque todos os pecados são cometidos, em última instância, contra Deus, ok? Então, quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, ele está partindo do pressuposto de que os pecados daquele homem haviam sido cometidos contra ele. E que, portanto, ele tem autoridade para perdoar os pecados. Então o texto prossegue dizendo que Jesus conhecia os pensamentos dele. Então aqui você tem algumas afirmações rápidas de Mateus que juntas vão nos ajudando a entender melhor quem é Jesus. Aqui anteriormente, no versículo 2, é dito que Jesus era capaz de ver a fé daqueles homens. Agora diz que Jesus conhecia os pensamentos dos escribas, certo? Então, pode ser que Jesus conheceu os pensamentos deles por conhecer bastante aquele povo dos escribas. Eu particularmente penso que aqui é uma espécie de conhecimento sobrenatural, ok? Jesus aqui está realizando um milagre dentro desse outro milagre aqui que ele vai já realizar. Qual é o milagre aqui? O milagre dele saber o que uma pessoa está pensando, ok? Então Jesus praticou aqui esse milagre de saber o que uma pessoa estava pensando, ok? Mas, repito, não necessariamente isso daqui é um milagre. Pode ser que não, ok? Mas eu entendo que aqui você tem um milagre. Então Jesus pergunta para eles: por que cogitais o mal em vosso coração? Em outras palavras, Jesus está perguntando para eles por que eles estavam pensando maldades a respeito de Jesus. E então, aqui nos versículos 5 e 6, Jesus então trabalha com eles, utilizando a forma de pensar deles. Então, qual era a forma de pensar dos fariseus? No caso aqui, os fariseus, os escribas, eles tinham a seguinte compreensão: qualquer pessoa pode chegar e, no sentido de poder, tanto de capacidade quanto poder legal, a lei permite, pode chegar para uma outra pessoa e dizer: levanta-te e anda. Qualquer ser humano pode dizer isso sem estar incorrendo em pecado, e isso é uma coisa que eu sou capaz de dizer para as pessoas: levanta-te e anda. Mas dizer para as pessoas: estão perdoados os teus pecados, isso só Deus é capaz de fazer. Só Deus pode fazer isso sem incorrer em blasfêmia. E só Deus pode dizer isso para as pessoas, porque os pecados das pessoas são realizados contra Deus. Então, Jesus coloca os escribas aqui naquilo que nós chamamos hoje de uma sinuca de bico. Por quê? Porque é o seguinte: se Jesus aqui estava blasfemando, e que, portanto, se ele estava blasfemando, ele estava pecando contra Deus, como é que Jesus teria a capacidade de curar um paralítico e fazê-lo andar? Se essa é uma capacidade que, de acordo com o pensamento dos judeus, dos próprios judeus, só Deus era capaz de dar. Então veja, os judeus criam em atividade sobrenatural, eles criam em milagres, certo? Eles criam em milagres não só na sua época, como na história do seu povo. Agora, todos os milagres são capacitações divinas. Então, como é que Deus iria capacitar um blasfemo a curar um paralítico? Então, Jesus joga essa questão para eles. Veja só, versículo 5. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados,
ou dizer levanta-te e anda? Qual seria a resposta dos escribas? O mais fácil seria dizer levanta-te e anda, ok? Por que que isso seria o mais fácil? Porque qualquer pessoa pode dizer isso. Agora, estão perdoados os teus pecados, apenas Deus pode dizer. Então os fariseus iriam responder, é mais fácil dizer levanta-te e anda. Então Jesus diz, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem, e veja aqui Jesus utilizando o termo Filho do Homem. Lembre-se disso. Por que que Jesus utiliza esse termo para si? Em primeiro lugar, porque este era um termo mais desconhecido. Então Jesus não utiliza aqui os famosos termos messiânicos para não criar um falso alvoroço em torno dele. Então Jesus se intitula Filho do Homem. Mas em segundo lugar, a expressão Filho do Homem é uma expressão escatológica, o Messias que viria a este mundo para julgar o mundo, para vencer os inimigos do povo de Deus e trazer a salvação para o seu povo. Então, Jesus diz para eles que para que eles saibam que ele, Jesus, o Filho do Homem, o juiz escatológico que já veio agora e trouxe o seu reino, para que vocês saibam que ele tem sobre a terra autoridade. Então veja, esse é o assunto e nós chegamos então ao ápice desse discurso de Jesus ou do texto de Mateus aqui. Agora sim, qual é o propósito da narrativa aqui? Para que eles saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Agora, autoridade para perdoar pecados e para mandar o paralítico se levantar, tomar o seu leito e ir para a sua casa. Então, o que Jesus acabou de fazer aqui? Para que vocês, se vocês acham que o mais fácil é dizer levanta-te e anda, então eu digo para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto então nos diz que aquele homem se levantou e andou. Quando então aquele homem se levantou e andou, Jesus então colocou os escribas numa situação muito difícil. Por quê? Porque quando aquele homem se levantou e andou, isso significa que Jesus fez um milagre. E se Jesus fez um milagre, então Jesus foi divinamente capacitado para fazer aquele milagre. Se Jesus foi divinamente capacitado, então ele não era um charlatão, então ele não era um blasfemo. Logo, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então, o raciocínio de Jesus é o seguinte. Vocês acham que o mais fácil é mandar uma pessoa se levantar e andar? Então, para mostrar que eu tenho autoridade para perdoar pecados, então eu faço o que vocês estão dizendo. Eu faço o mais fácil, segundo vocês. Levanta-te e anda. Quando aquele homem se levantou, então os fariseus só tinham duas opções. Ou Jesus era blasfemo, ou Jesus era Deus. Sendo que ele fez um milagre que era uma capacitação divina, logo ele não podia ser um blasfemo. Portanto, Jesus tinha a autoridade divina para perdoar pecados, ok? Então, o resultado disso, das pessoas vendo isto, ok? Quando as pessoas viram que Jesus tinha uma autoridade divina, o texto diz que elas ficaram possuídas de temor. Por que as pessoas ficam possuídas de temor com manifestações divinas? Eu gosto de ilustrar isso da seguinte forma. Imagine que você é uma criança de 8, 9, 10 anos e você decide fazer algo escondido dos seus pais.
Só que esse algo escondido dos seus pais é uma coisa que os seus pais levam muito em conta. Então você sabe que é algo muito grave que você está fazendo escondido. Então você se programa, você começa a fazer escondido. Você acha que está se dando bem, você acha que está tudo ótimo, quando de repente os seus pais entram e lhe pegam no flagra. Aquela sensação de medo, de temor, de ter sido pego no flagra, eu imagino, eu ilustro como sendo essa sensação aqui, que as pessoas sentem quando elas se dão conta de que quem está na frente delas é Deus. Então, quando aqueles homens viram e perceberam que Jesus havia dito que podia perdoar pecados, e depois ele faz um homem se levantar, e aquilo prova que ele podia perdoar pecados, então eles se deram conta de que estavam na frente de uma pessoa que tinha poder divino, ok? Então, o texto diz que elas glorificaram a Deus, esse é o resultado natural, é glórias a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então veja a ênfase que Mateus dá à autoridade. As pessoas reconhecendo a autoridade de Jesus, ok? Então as pessoas diziam que Deus deu tal autoridade para os homens, e nós sabemos que este homem aqui é o Messias divino, ok? É um Messias que é o próprio Deus. Então, pessoal, algumas lições importantes aqui nesse texto, certo? Em primeiro lugar, como eu mencionei a vocês, a relação entre os males do mundo e o pecado. Uma das questões que as pessoas gostam de discutir é por que Deus permite que exista o sofrimento, os males, o câncer e tudo mais. Os evangelhos nos ajudam a entender isso ao mostrar, portanto, que existe uma relação entre a existência do pecado neste mundo e a existência dos males neste mundo, ok? Então, esse é o problema do mal. O problema do mal é o problema do pecado. É porque existe o pecado do mundo que existe o mal. Então, Deus seria um Deus realmente mau se ele não providenciasse uma solução para este problema, o problema do pecado que gera os males do mundo. E os evangelhos nos mostram que o Senhor Jesus Cristo, a sua presença, tanto corrige os males deste mundo, quanto corrige o pecado deste mundo, certo? Então Deus providenciou, por causa do seu amor por nós, a salvação tanto dos males do mundo, quanto do pecado deste mundo, certo? Então Jesus é a solução para o problema do mal. Uma outra lição que esse texto também pode ter nas nossas vidas é a precedência que Jesus dá para o perdão de pecados, para a cura física, ok? Nós vivemos em dias, e na verdade esses dias sempre existiram, certo? Onde as pessoas valorizam muito mais a solução de seus problemas físicos, materiais, do que a solução do seu problema espiritual. Então, quando o Senhor Jesus Cristo no barco corrige primeiro a fé dos discípulos, depois corrige os problemas da natureza, aqui Jesus vê a fé, perdoa pecados e depois cura, mostrando a precedência que existe das questões espirituais às questões materiais, ok? Então nós precisamos fazer isso. Não que isso menospreze a ação sobrenatural de Deus, a nossa busca para que Deus possa nos curar, para que Deus possa nos ajudar em nossos problemas do dia a dia. Porém, nós precisamos entender que é o mais fácil dizer levanta-te e anda. Ou seja, os nossos problemas físicos, materiais, não são os nossos principais problemas. Os nossos principais problemas, os mais difíceis, é o perdão dos nossos pecados, que custou a cruz de Cristo por nós, ok?
Então vamos valorizar muito mais a nossa jornada espiritual, nosso avanço espiritual, nosso enriquecimento espiritual, a cura das mazelas do nosso coração, do que as questões materiais. Então é isso, irmãos. Vamos ficar por aqui. Vejo vocês, então, na próxima aula. Até lá!